Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos hoje na nossa videoaula conversar sobre os biomas brasileiros que vocês escolheram naquela votação, certo? Então, os biomas que vocês escolheram foram o Pantanal, os Pampas, a Amazônia e nós, professores, escolhemos a Mata Atlântica. Então, na videoaula de hoje, nós falaremos sobre o bioma amazônico e o bioma do Pantanal. Vamos comigo? Bom, vamos começar falando sobre a Amazônia. A Amazônia tem algumas características gerais dela. No geral, as árvores da Amazônia são bem altas, certo? Acontece alguma diferença de altura, dá para ver algumas árvores mais altas, outras mais baixas, e isso a gente dá o nome de estratos, mas no geral elas são árvores altas. Tem muitos rios, então todo o território do bioma amazônico ele é cortado pelos rios, sendo o mais importante o rio Amazonas, e aí tem o Rio Negro, o Rio Solimões, são rios importantes também nesse sistema. Ele é um bioma com muita biodiversidade. E o que isso significa? Significa que tem muitas espécies de animais, de plantas, de fungos que vivem nesse bioma e que se relacionam entre eles, certo? Através daquelas cadeias e teias alimentares que eu tenho certeza que vocês já estudaram. Uma outra característica importante da Amazônia é que ela tem um solo pobre. Mas como assim? Um solo pobre e árvores tão grandes no mesmo lugar? O que acontece é, o solo da Amazônia, ele é arenoso. Então, ele parece uma areia. Então, tem poucos nutrientes, como a gente vê aqui na beira da praia, certo? Mas o que acontece? Como faz muito tempo que a vegetação está se desenvolvendo ali em cima, ela vai acumulando uma camada de matéria orgânica feita de folhas, de troncos, de animais mortos, e a isso a gente dá o nome de serrapilheira, essa camada de matéria orgânica em decomposição que fica em cima do solo. E aí, com tanta matéria orgânica assim, acaba fornecendo os nutrientes necessários para que as árvores cresçam. Então, se a gente tirar essa camada orgânica de cima do solo da Amazônia, ele é bem pobre. Mas como ela tem esse ciclo, certo? Caem folhas o tempo inteiro, as árvores morrem e caem, os animais morrem e ficam ali em decomposição, isso tudo acaba alimentando com nutrientes esse sistema. A Amazônia é muito importante para o controle do clima no resto do país. A gente chama isso de rios voadores. Como a gente tem muitos rios e muitas árvores na Amazônia, e ela está numa posição bem norte, certo? Do Brasil, fica ali na região norte do Brasil, a gente tem ali uma temperatura muito alta. Na maior parte do ano, as temperaturas são altas. Isso evapora muita água, tanto dos rios quanto das árvores. Essa água toda vai para a atmosfera e faz, primeiro, um regime de chuvas diário ali, então chove todo dia, no geral, no bioma amazônico, mas o movimento, certo? O vento, o movimento das massas de ar faz com que essa água também seja trazida para o resto do país. Então, só chove no resto do Brasil porque a gente tem a floresta amazônica colocando toda essa água, certo, na nossa atmosfera. E aí, essa água que se movimenta da Amazônia para o resto do Brasil, a gente chama de rios voadores. Se a gente desmatar toda a Amazônia, a gente não vai ter mais esses rios voadores. E aí a gente vai passar por grandes secas no resto do Brasil. Todo o território desse bioma, todo o território amazônico, ele é ocupado por populações indígenas, que é o nosso povo originário, certo? Então, dentro desse bioma, a gente vai ter populações indígenas de diversas etnias, certo? Tanto que já tiveram contato com o homem branco, quanto que são populações isoladas que nunca tiveram contato com o homem branco. Uma questão muito importante que acontece na Amazônia é a exploração dela. E isso afeta, além da biodiversidade, do ecossistema, do bioma, afeta também as populações indígenas que moram ali. Vou explicar para vocês. Ele é um bioma extremamente explorado.
principalmente a madeira, então ele é muito desmatado. Acontece a mineração, então, onde eles tiram todas as árvores, tiram toda a vegetação e exploram todo o solo com produtos químicos e tóxicos para retirar minerais dali, certo? Seja ouro, seja ferro. Também acontece o desmatamento por causa da agropecuária, então, para expandir essas fronteiras, para poder ter mais terras para cultivar gado e soja, certo? Mesmo que a gente não precise, porque a gente tem um grande número de terras desocupadas, certo? Terras que podem ser colocadas para agricultura ou para pecuária e que não estão ocupadas. E aí acontece esse desmatamento, ou para grilagem de terras. E a grilagem de terras nada mais é do que você desmata aquele lugar, bota uma cerca em volta dele, falsifica documentos dizendo que aquela terra é sua faz não sei quanto tempo, e você se apropria, você toma ela para você, mesmo que ela não seja a sua de verdade, mesmo que ela seja a terra do país inteiro. Com todos esses tipos de exploração, acaba invadindo muitas vezes o território dos indígenas, e isso gera fortes tensões ali. Então, a gente frequentemente vê aí nos jornais indígenas que foram baleados por mineradores, tribos indígenas que foram queimadas por mineradores, desmatamento ou mineração dentro das terras indígenas, e isso tudo depende do nosso governo federal para fazer as leis que delimitem isso e proteger o direito dos indígenas que ocupam aquele lugar desde muito antes do nosso país ser colonizado, certo? Bom, falei um pouco para vocês da biodiversidade, vou mostrar algumas fotos, tá bom? Primeiro vou começar com a vegetação. Então, aí nas fotos a gente tem, deixa eu colocar aqui um apontador. Na primeira foto a gente tem aqui uma foto representando a população indígena, certo? Dos povos originários da Amazônia. Talvez a planta símbolo da Amazônia seja essa, com folhas bem largas e bem grandes, que a gente conhece como Victoria Regia. Aqui dá para ver esses rios largos, certo? De águas escuras, que são típicos desse bioma. E nessa última foto aqui, na esquerda, dá para ver as árvores altas da Amazônia, com alguma diferença de tamanho, mas no geral árvores grandes e bem altas. Para falar um pouco da fauna, ou seja, dos animais da Amazônia, vamos olhar essas fotos aqui. A gente tem diversos tipos de peixe, diversos tipos de macaco, mico, o bugio, todos eles fazem parte desse ecossistema. Temos corujas, temos araras, temos periquitos, papagaios, tamanduás, onças, muitos insetos, diversos tipos de cobra, muitos passarinhos, certo? Algumas tartarugas ou cágado, aquelas tartarugas que ficam metade na água do rio, metade na terra, que circulam entre esses dois ambientes. Tem a capivara. Todos esses animais fazem parte da Amazônia. A última coisa da Amazônia vou mostrar aqui para vocês esse gráfico, que é o clima, é um gráfico representando o clima do bioma amazônico, certo? Se vocês olharem aqui do lado, no gráfico, ele tem barrinhas azuis e uma linha vermelha, certo? A barrinha azul é a quantidade de chuva ao longo dos meses. Então, a gente vai ter da primeira barrinha, que é janeiro, até a última, que é dezembro, a quantidade de chuva. Então, se vocês olharem, chove mais ou menos a mesma coisa durante o ano inteiro. Tem uns meses mais secos ali no meio do ano, certo? Com menos chuva, mas ainda assim chove bastante. Então, esse é o nosso bioma mais úmido. Se vocês olharem a linha vermelha, ela vai dar mais ou menos a variação de temperatura ao longo do ano. Então, essa linha vermelha, vocês veem que nunca fica muito abaixo aí dos 30 graus. Fica entre os 30 e os 34, 35 graus. Então, é uma variação de temperatura pequena. A linha verde, que está mais embaixo, mostra a temperatura mínima, tá bom? Então, a linha vermelha é a temperatura máxima, o máximo de temperatura que costuma chegar. E a linha verde, a temperatura mínima, o mínimo de temperatura que costuma chegar em cada época do ano. Então, a gente vai vendo a linha verde, a vermelha e as barrinhas para dar essa noção de chuva e temperatura, certo? Na parte de baixo do gráfico tem os meses.
Na parte direita do gráfico, a temperatura em graus, e na parte esquerda do gráfico, a gente tem aí a marcação de quantidade de chuva em milímetros, ok? Então, quantos milímetros chove naquela região. Então, dá para a gente ver aí que o bioma amazônico é um bioma muito úmido e quente na maior parte do ano. Vamos falar um pouco de Pantanal? As características gerais do Pantanal são árvores e arbustos já não tão grandes, médios e pequenos, com os galhos bem retorcidos e a casca bem grossa. Dá para a gente citar como exemplo o ipê, que é bem fácil de encontrar, até aqui para a gente na Mata Atlântica. Nessa vegetação, as raízes são profundas. Por quê? Porque tem uma estação do ano muito seca, onde não chove no Pantanal, ou quase não chove no Pantanal. Então, essas árvores têm que buscar água lá nos depósitos internos da terra, certo? Então, lá embaixo da terra, nos aquíferos, no lençol freático. Para isso, elas precisam de raízes que sejam bem fundas. A vegetação do Pantanal ela tem características mistas entre a floresta e o campo, certo? O que isso quer dizer? Como o Pantanal fica no meio do caminho entre a floresta amazônica, a Mata Atlântica e o Cerrado, ela mistura um pouco dessas características, tanto das plantas quanto dos animais. Então, a gente vai ver em alguns lugares árvores um pouco mais altas, em outros lugares bastante gramíneas, certo? Coisas bem, vegetais bem pequenininhos, e em outras partes, árvores menores e mais retorcidas. Então, ela tem essa vegetação bem mista. O Pantanal tem duas estações bem definidas. Uma muito chuvosa, onde acontecem grandes alagamentos, e uma muito seca. Esses alagamentos são importantes porque permitem que venha um monte de nutriente que vai nutrir as árvores, e aí essas árvores vão produzir alimento para vários outros animais, que vão ser alimento para outros animais, e aí isso faz o funcionamento dessa cadeia alimentar. O Pantanal também abriga as nascentes dos principais rios brasileiros e alimenta o nosso aquífero Guarani, que é um depósito de água subterrâneo que ocupa uma boa parte do território nacional, aqui na parte centro e centro-oeste brasileiro, certo? Sudeste e centro-oeste brasileiro, e que é muito importante como uma reserva de água para o país. Esse é um bioma que foi muito devastado para a agropecuária, juntamente com o Cerrado, certo? Então, o pessoal desmata muito o Cerrado Pantanal para fazer criação de boi. De novo, mesmo que a gente não precise desmatar mais, as nossas terras já desmatadas e já prontas para agropecuária são suficientes. Mas entra naquele problema da grilagem que eu falei para vocês antes, certo? Também tem muita plantação de soja nesse bioma aí do Pantanal, entre o Pantanal e o Cerrado. No Pantanal, nessa transição do Pantanal para o Cerrado, a gente vai ver a necessidade do fogo, certo? Para fazer as sementes germinarem. Ah, é fogo que o homem ateia? Não, é fogo natural. Por exemplo, cai um raio ali, queima uma árvore e aí esse fogo se apaga sozinho, ele não ganha grandes proporções, certo? Até por isso, as árvores do Pantanal também ganham essa casca grossa, tornam elas resistentes ao fogo. Mas lembrando, é esse fogo natural, que acontece por causas naturais. Vou mostrar para vocês, então, fotos aí do Pantanal. Então, dá para ver aqui, ó, nessas duas fotos, árvores não muito altas e com os galhos bem retorcidos. Nessa foto aqui de cima, dá para ver a casca grossa, certo? Das árvores desse bioma. E dá para ver aqui, certo? Essa vegetação mista aí entre o campo, certo? E a floresta. Aqui parece mais uma floresta, aqui parece mais um campo. Animais do Pantanal. A gente vai ter diversas espécies de cobra, por exemplo, a cobra coral. A gente vai ter os jacarés que ficam nessas partes alagadas. A gente vai ter diversos tipos de peixe. Aqui tem um dourado, peixe bem grandão, dourado, que ocupa os rios do Pantanal. Onça parda, onça pintada, tucano, veados, o lobo-guará, a anta, o atis, ok?
todos esses animais fazem parte da fauna do Pantanal. E aqui, de novo, aquele mesmo gráfico, tá bom? Sobre o clima do Pantanal. Então, aqui dá para ver, olha só, as barrinhas vermelhas são a chuva, certo? E a linha verde é a temperatura. Então, se vocês olharem aqui, ó, tem uma época do ano que chove muito, entre o final e o comecinho do ano, mais ou menos aqui até março. E aí depois, o meio do ano, junho, julho, agosto, chove muito pouco, quase não chove. Então, no começo e no final do ano, a gente tem a época alagada, certo? Onde esses rios transbordam, onde formam esses grandes bolsões de água. E no meio do ano, a gente tem uma época bem seca, que é onde costuma acontecer esses fogos naturais, que eu contei para vocês. Vocês também conseguem ver pela linha verde, até marcadinho aqui no canto também, ó, a temperatura, que no meio do ano, na estação seca, fica bem frio, certo? Então, ó, a temperatura fica perto aqui dos 19 graus. E aí, na época inundada, certo? Na época de chuva, a temperatura fica um pouco mais alta. Mas não tão alta quanto ficava lá na Amazônia. Por quê? Porque o Pantanal fica bem mais para baixo no Brasil. Fica na região central, centro-oeste do Brasil, certo? Então, ali já não é mais tão ao norte, já é mais longe da linha do Equador, então já faz mais frio, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Respondam as atividades de baixo aqui no formulário e qualquer dúvida, chama a gente no plantão. Beijinho!